Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Agradecemos inicialmente a Deus pela oportunidade de aqui estarmos e de juntos aprendermos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Antes eu gostaria de agradecer o simpático convite da casa, estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. E hoje nós escolhemos para as nossas reflexões o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que trata da perfeição moral, especificamente o item, as virtudes e os vícios. E é claro que nós vamos nos basear em algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos e da obra de Joana de Ângeles. Esse assunto, ele nos enseja a pensar sobre três outros aspectos relevantes na doutrina. Primeiro, qual o propósito da criação divina? Deus nos criou com que propósito? Segundo, como é que a justiça de Deus, ela se manifesta nas nossas vidas? E terceiro, onde que eu me encontro? Qual é o meu grau de evolução? O que me impede evoluir espiritualmente e o que me atrapalha. E é um assunto pertinente a todas as religiões, quando nós falamos de virtudes e vícios. No passado, chegou-se a organizar uma lista de vícios ou de pecados capitais: a ira, a gula, a inveja, a avareza, o orgulho, a luxúria. E inicialmente se pensou que havia vícios do corpo e vícios do espírito. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é bem claro. Ele vai dizer para todos nós que os vícios e as virtudes são inerentes ao espírito, ou seja, pertence ao nosso espírito. Não está, quer dizer, os vícios e virtudes não estão no mundo, estão em nós. Inicialmente, nós colocamos aí uma definição de virtude e vício do dicionário. Virtude: disposição firme e constante para a prática do bem, força moral, integridade, pureza. Vício: inclinação para o mal, defeito, deformidade, imperfeição, dano e corrupção. Vejam bem, o dicionário vai dizer que tanto a virtude quanto o vício é uma disposição, é uma inclinação. Então, é um padrão de comportamento. Então, aquele padrão de comportamento cujo objetivo é o bem, é uma virtude. O padrão de comportamento, cujo resultado é o mal, é um vício. E Kardec vai nos auxiliar na questão 630, quando ele pergunta para os espíritos como se pode distinguir o bem do mal. Ou seja, qual é a distinção mais simples entre um vício e uma virtude? E os espíritos venerantes respondem: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir. Ou seja, a virtude é agir em conformidade com a lei de Deus, e o vício é agir em desacordo com a lei de Deus. Isso nos leva a um outro questionamento. Qual é? Nós nascemos com vícios ou com virtudes? E a resposta seria: com as duas coisas. Nós que acreditamos na pluralidade das existências, nós sabemos que a nossa vida ela não começa no berço e ela termina no túmulo. Então nós nascemos com as duas coisas, com vícios e com virtudes. Agora, isso nos leva a um outro questionamento. Deus nos criou como? Com vícios ou com virtudes? E a questão 115 é uma questão primorosa nesse sentido, porque Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Ou seja, Deus nos criou com vícios ou com virtudes? A resposta é: não. Com
Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Se Deus tivesse nos dado vícios, Ele seria injusto. É aí que se manifesta a justiça de Deus. E se Ele tivesse nos criado com virtude, Ele também seria um Pai permissivo, porque eu não fiz nada para conquistar essa virtude. Então, não nascemos com uma coisa e nem com outra. Acontece que quando nós estudamos o livro dos Espíritos, a gente geralmente para aí. Deus criou o homem simples e ignorante. Olha o que os Espíritos respondem a seguir. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. De si quem? De Deus. Aí está uma das respostas mais consoladoras da doutrina espírita. Há um determinismo na lei de Deus. Qual é? É que nós um dia vamos chegar à perfeição. Quer nós queiramos ou não. Olha que interessante. Então Deus nos criou para a perfeição. Nós espíritas não acreditamos no determinismo no sentido de que tudo é fruto do acaso ou do destino. O destino somos nós que o construímos. Mas existe um determinismo na lei de Deus. Nós fomos criados para a perfeição. A questão seguinte, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal, ou seja, que ele não tenha vícios? A resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Significa, não possuir um vício é ser virtuoso? Também não, é ser omisso. Foi assim que o homem entendeu, por exemplo, aquilo que nós espíritas chamamos de primeira revelação, as leis mosaicas. As leis de Moisés são assim, não faça isso, não faça aquilo. Quer dizer, na verdade é ser omisso. E qual foi a proposta de Jesus? A proposta de Jesus foi ação. Ação em benefício de quem? Do indivíduo? Não, em benefício do próprio semelhante, que é a caridade. Nós tanto prezamos, por assim dizer. A questão 645, Kardec pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Aquele indivíduo que está numa atitude viciosa, dá a impressão que ele não consegue sair. E aí os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes se depara, ou deparas. Ou seja, fazer o bem, todos nós temos a oportunidade de fazer, é só a gente querer. A questão seguinte, Kardec pergunta: será de diferentes degraus o mérito que resulta da prática do bem, ou seja, da virtude? E a resposta é: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que dá do que lhe sobra. Disse-o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Óbolo era uma moedinha muito insignificante na época de Jesus, inferior inclusive à dracma. E quando as pessoas chegam ao gasofilácio, que era um vaso que era para depositar as oferendas, uma viúva chega com dois óbolos, duas moedinhas que seriam hoje de 5 centavos, e ela lá deposita, e as pessoas até riem. E Jesus, que não perdia a oportunidade de ensinar, ele chama a atenção dos discípulos e diz para eles o seguinte: materialmente ela deu menos, mas espiritualmente ela deu mais do que todos eles. Em 1960, João Cabral, ele escreve um texto que conta a história de um retirante. Ele sai lá do norte de Pernambuco, dos lugares mais pobres do Brasil, chamado Oricuri, e ele vai em busca de uma vida melhor. E ele só vai encontrando mortes na sua caminhada. E quando ele chega à cidade do Recife, à noite de Natal, vem a ideia do suicídio. Porque ele pensou: bom, eu deixei a minha terra procurando a vida, e eu só encontrei a morte. Eu vou morrer.
E a hora que ele sobe em cima de uma das pontes do rio Capibaribe, há mais de 50 pontes, que serpenteia a cidade de Recife, ele encontra com um senhor que se chama José, olha o nome, José, nasceu num lugarzinho chamado Nazaré da Mata, olha a alusão a Jesus aí, Nazaré da Mata, essa cidade existe, ela dista 80 quilômetros do Recife. E aí o retirante pergunta para o seu José: o senhor não acha que vale a pena eu saltar fora da ponte da vida, eu cometer o suicídio? E aí o seu José fala para ele que não, que quando ele morava em Nazaré da Mata, ele ganhava menos do que ele ganha como pescador, porque ele era carpinteiro, carpinteiro, e mesmo assim ele não se matou. E aí ele pergunta, ele insiste: mas o senhor acha que não vale a pena eu morrer? Antes da resposta, chega uma mulher e diz: compadre José, compadre, vai embora. O senhor está aí de conversa fiada e a sua esposa acabou de dar à luz. Nasceu teu filho, é um menino, e ele saltou para dentro da vida ao dar seu primeiro grito. Quer dizer, o retirante querendo saltar fora, cometeu o suicídio. E o menininho que nasce saltou para dentro. O seu José convida o retirante a visitar o filho. E é isso que vai fazer com que ele desista de cometer o suicídio. E a cena é muito linda, tem a ver com isso que nós estamos aqui discutindo, porque as pessoas que moram naquele mocambo é um cortiço, na beira do rio Capibaribe, vão visitar o menino. E o que eles levam para o menino? Eles repartem aquilo que eles têm, a própria miséria. Quando Jesus recebe a visita dos 3 reis magos, os 3 reis magos não levaram presentes comprados no 1,99. Levaram presentes valiosos. Ouro, incenso, mirra. Por quê? Porque eles eram reis. O que isso significa? Eu praticar caridade sendo uma pessoa abastada de posses é muito fácil. Agora eu quero ver eu dividir com o meu semelhante aquilo que é indispensável para a minha subsistência, para a minha sobrevivência. E é isso que esses moradores do Capibaribe, do cortiço, do Capibaribe, fazem. Então eles chegam, levam frutas, colocam para o menininho, outros levam uma garrafa de água benta para dar boa sorte, já que a criança era uma criança prematura. Chega uma mulher, a cena mais linda do texto, chega uma mulher com um monte de jornal e ela diz assim: a minha pobreza é tamanha que eu não trago presente melhor. Trago papel de jornal para servir de cobertor, cobrindo-se com as letras, pode um dia ser doutor. As letras, significando conhecimento, o menininho poderia estudar e vir a ser alguém na vida. Olha que cena linda. Os moradores do mocambo, do cortiço e do Capibaribe repartem a sua própria miséria. Eles deram mais, é isso que Jesus está ensinando para os discípulos. Olha, a viúva, materialmente, ela deu menos, espiritualmente, ela deu muito mais. Nós colocamos logo a seguir as dificuldades para superar um vício. E aí nós tomamos como exemplo a obra de Joana de Ângeles. Ela vai dizer o seguinte: os hábitos de qualquer procedência são resultados da dinâmica de manutenção. Quanto mais se repetirem as tentativas e ações, mais serão fixadas no comportamento. Está lá no livro Conflitos Existenciais. Ou seja, quando ela diz que padrão, ela fala a mesma coisa, né? Ela fala em dinâmica da manutenção, ela está falando em padrão de comportamento. O que nós falamos no início? Quanto mais eu repetir um padrão de comportamento, seja ele para o bem ou para o mal, ele vai ficar mais arraigado e vai ficar mais difícil de mover. Então é muito difícil. É isso que ela está dizendo. Vamos dar um exemplo. Aquele indivíduo que, por exemplo, tem o seguinte padrão de comportamento num domingo. Vou pegar como exemplo o domingo. Ele dorme até o corpo acordar, como diz o Rodrigo Bocati. Ele depois almoça, tem um churrasco. Depois ele dorme, ele não faz o quilo, ele faz a roupa. Ele faz a tonelada, ele dorme até o futebol. Depois vem o programa do Faustão. Então ele já começa a pensar na segunda-feira, que não é legal. Então ele já tem esse padrão de comportamento. Imagine um indivíduo desse que coloca no lugar desse padrão de comportamento uma atividade na casa espírita.
Vai dar um curto-circuito no cérebro dele, porque ele não está acostumado a isso. É isso que Joana está dizendo. Quanto mais eu repetir um padrão, mais difícil eu mudar. E ela nos esclarece ainda mais. Olha isso que vem a seguir. Quando um homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas. O ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, ela disse, por algum tempo, e não sempre. Olha o que ela disse, muda para pior. Dá a impressão que quando a gente muda um padrão de comportamento do bem, dá a impressão que as coisas conspiram contra a gente. Num outro livro da Joana, Vida Feliz, ela fala o seguinte, ela diz o seguinte, que um ébrio que está abandonando o alcoolismo, é mais comum ele encontrar pessoas que lhe ofereçam um golo, mais um trago, ela diz, do que uma pessoa que lhe ofereça um pedaço de pão. Então, mudar um comportamento, segundo ela, é muito difícil. Ela diz, quando se abraça um ideal de elevada estrutura, é natural que se chame a atenção, especialmente a dos ociosos, assim como daqueles que se comprazem na prática do mal ou na indiferença. A tua vida pode parecer sem graça para aquele que está acostumado num padrão de comportamento ruim. Questão de ponto de vista. Então aí é questão de ponto de vista. Bom, a seguir nós temos a virtude ideal e o pior vício, já que é o nosso tema. Qual seria a virtude ideal e qual seria o pior vício? Kardec fez a pergunta. Qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. E os espíritos respondem: desinteressado. Caridade não é troca, é amor sem interesse. Foi assim que viu Jesus, a caridade, a indulgência, a benevolência, o perdão das faltas. É também uma espécie de caridade moral, porque quando a gente fala em caridade, nós só pensamos na caridade material, que é a mais fácil da gente fazer. A moral é mais difícil. Tá? E é a mais fácil da gente fazer, porque não depende de eu gastar nada, é apenas eu ter um olhar bom para com o meu semelhante. Dentre os vícios, qual que se pode considerar o mais radical? Olha a resposta: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. É incompatível com a justiça, o amor, a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E aí Kardec insiste: qual o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, é a mais difícil de enraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Somos apegados à matéria. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Qual é a finalidade da doutrina espírita? Nos tornarmos menos egoístas e menos apegados às coisas materiais. É bom lembrar que Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Bom, a seguir, nós colocamos aqui, do lado esquerdo, vícios que derivam da influência da matéria. E do lado esquerdo, os vícios. E do lado direito, os antídotos, quer dizer, os remédios. Joana de Ângeles diz que é muito difícil você eliminar um vício. Você tem que trocá-lo por uma virtude, para que você possa eliminá-lo gradativamente. Não é que hoje eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, amanhã eu sou o cara mais humilde do mundo. Isso não existe. Sou uma pessoa extremamente raivosa, irada, e amanhã sou a criatura mais doce do mundo. É impossível que isso aconteça. Eu preciso colocar um remédio. É interessante que o dicionário da língua portuguesa, ele traz como significado de virtude, remédio também. Olha que interessante. Então, uma virtude é um remédio que nós vamos colocar no lugar do vício. Do lado esquerdo, nós temos os vícios muito ligados à matéria. O primeiro deles, orgulho.
né? Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que o orgulho é filho, ou melhor, o egoísmo, que é o pior dos vícios, que a gente acabou de ver, é filho do orgulho. Então, pera lá, o egoísmo tem um pai. Então, se o egoísmo é filho do orgulho, o pai de todos os vícios é, na verdade, o orgulho. Eu coloquei aí, nessa imagem, o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois. Está lá no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso quer dizer, muitas pessoas, elas preferem ser exaltadas por aquilo que elas não são, a serem tidas numa conta por aquilo que elas são. Numa menor conta por aquilo que elas são. De novo, pessoas A que preferem ser exaltadas por aquilo que não são, a serem tidas em menor conta por aquilo que são. E o orgulho, nós sabemos, é a primeira atitude contra o discurso da criação. O discurso da criação sempre foi o nosso. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse é o discurso de Deus, é o discurso da criação. Nós subvertemos esse discurso colocando o quê? O eu, que é o egoísmo. Eu prefiro, por exemplo, ter um talento só meu, a dividir com o meu semelhante 6 talentos. Espera lá, mas se eu dividir 6 com ele, eu não vou ficar com 3? Não, o ser humano às vezes é tão egoísta que ele prefere ter um só dele, a ter que dividir com o seu semelhante. Foi feita uma pesquisa, isso é pesquisa, nos Estados Unidos, que, por exemplo, um indivíduo que ganha $2.000 por mês, e a proposta era a seguinte, que os outros seus companheiros que ganhavam, por exemplo, 1.500, ganhassem todos eles 2.500, o salário deles subiria $500. A resposta, por incrível que pareça, de toda a maioria daqueles que foram pesquisados, eu prefiro ganhar 2.000, desde que todos aqueles que trabalhem comigo ganhem 1.500. É o egoísmo. Isso é pesquisa. Olha como o ser humano é extremamente egoísta. Bom, esse discurso do orgulho, ele também se encontra lá nas Sagradas Escrituras. Quando Deus, por exemplo, perguntou para Adão qual foi a causa da sua ruína, ele pôs a culpa em quem? O orgulhoso, ele não assume responsabilidade, geralmente não assume. Ele pôs a culpa em quem? Na Eva. A mulher que tu me deste, me deu de comer, eu comi. Aí Deus perguntou para quem? Para Eva. Ela assumiu a responsabilidade? Não. Ela passou a culpa para a serpente. E se Deus perguntasse para a serpente, ela ia pôr a culpa no outro bicho. Foi um sapo, que prometeu, que ia passear comigo na beira do lago, pensando assim. Quer dizer, ela ia, ou certamente a serpente colocaria a culpa em Deus, que é aquilo que geralmente as pessoas fazem. Bom, a culpa é de Deus. Por que ele colocou, por exemplo, no Éden, uma árvore e ele proibiu? É a mesma coisa de eu falar para uma criança não mexa naquele copo, proibindo, ela vai lá e mexe. Então, o orgulhoso, ele sempre não assume responsabilidades. Qual seria o antídoto para o orgulho? Olha a imagem que nós temos do lado direito. É uma imagem paradigmática da humildade. Jesus lavando os pés dos discípulos. Isso é sinal de humildade. Jesus sai lá das esferas superiores. Ele não precisava disso e ele veio aqui na terra para demonstrar a humildade. Olha o que é isso. Nós sabemos que Emmanuel vai falar no Caminho da Luz que o sistema solar onde Jesus evoluiu não existe mais. Olha a distância que nós nos encontramos dele. E ele desceu das esferas superiores para lavar os pés dos discípulos, para nos ensinar a humildade. A humildade, ela não pode possuir 2 caras. Por quê? Porque às vezes existe um limite muito estreito entre o orgulho e a humildade. A pessoa se faz humilde, mas no fundo ela é orgulhosa. Exemplo, há um escritor francês do século XIX, que se chama Flaubert, e ele escreveu um texto que nos ajuda a entender isso. Se chama As Tentações de Santo Antão. Santo Antão era um santo que vivia nas cavernas, jejuando.
Diz que ele durou 105 anos, diz Tobé. E o texto diz que ele ficou durante quase 85 anos sendo perseguido por um espírito obsessor, no nosso caso, que ele identifica como demônio. Demônio escolheu Antão como meta corporativa. Diz que quando ele tentava fazer uma oração, o demônio levava no ar. Ele tentava fazer um jejum, as comidas mais gostosas apareciam na sua frente. E ele resistiu a tudo. Quando ele estava próximo dos 105 anos, diz que o demônio chegou até Antão e falou: você venceu. Não dá, né? Eu vi que você é muito mais forte do que eu, estou indo embora. Diz que ele virou as costas e saiu da caverna. Diz Tobé que Antão agradeceu a Deus com uma oração muito simples. Diz que ele caiu de joelhos e disse: obrigado, Senhor, agora eu me tornei santo. O demônio sorriu e voltou. O que quer dizer isso? Que eu ser orgulhoso, ele sentiu orgulho de ter uma virtude. Então, eu ter orgulho de uma virtude pode ser um vício. Geralmente, quando eu quero inferiorizar o meu semelhante. Olha, eu não sou como você que é maledicente, que bebe, que fuma, que é adúltero. Quer dizer, eu não estou exercendo a caridade como Jesus a entendia, que é a benevolência, que é a compreensão, que é o perdão. E às vezes as pessoas fazem isso, né? Jesus nos deu um exemplo muito claro disso, que a gente está dizendo. Jesus conhecia, por exemplo, a usura de Zaqueu, né? A história de Zaqueu que todos conhecem. E o que Jesus fez? Jesus trouxe Zaqueu da sovinice para a caridade. Ele não desistiu de Zaqueu. Jesus conhecia o orgulho de Nicodemos. Nicodemos era senhor da lei, era doutor da lei. E o que Jesus fez? Fez com que ele entendesse o significado de nascer de novo, nascer do Espírito. E no final, ele até ajuda José de Arimateia a recolher as vestes de Jesus. Jesus conhecia as fraquezas de Simão Pedro e não desistiu dele, sabendo que ele o negaria 3 vezes. E em que Jesus transformou Pedro? No maior arrimo do cristianismo nascente. Jesus conhecia, por exemplo, as sombras, as fraquezas de Tomé e Judas e não negou-lhes a afeição. E às vezes a gente quer fazer isso com o semelhante, quer ser orgulhoso. Do lado esquerdo ainda colocamos a avareza. Avareza, desejo desordenado pelos bens materiais. Sabe qual é o problema disso? É que muitas vezes nós nos tornamos escravos das coisas. E a felicidade não está nas coisas, a felicidade está em nós. Por exemplo, uma pessoa simples que comprou uma bicicleta, ela pode ter mais felicidade do que uma pessoa rica que trocou o seu carro, comprou um carro branco. Geralmente isso acontece com a gente. Você faz um esforço danado, troca o carro, compra alguma coisa, a euforia dura o quê? No máximo um mês, ou até nem isso. Uma semana a gente já começa a pensar nas prestações. Daria para ficar com aquele... Podia ter ficado com aquele outro carrinho, né? Não podia ter trocado isso, não podia ter comprometido o meu salário com ele. Olha, é o mal da avareza, né? Do lado direito, nós colocamos a generosidade. Generosidade é compartilhar, é doar. A vida de Jesus foi um exemplo, né? A multiplicação dos pães, o que ele fez ali? Me dê um pouquinho que eu multiplico. É isso que ele quis dizer para nós. Agora, será que a generosidade é só compartilhar e doar coisas materiais? Não. É doar a fé, é doar a esperança. E há um exemplo muito interessante, que é um fato verídico, que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes recebeu no seu consultório uma senhora, que ela estava com um problema sério. E aí ele fez a consulta, viu, constatou qual era o problema, fez a receita, entregou para ela, ela ficou na frente dele, estática, parada, e ele falou: minha filha, o remédio é esse. Você não entendeu alguma coisa? Ela falou: entendi, doutor, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Acontece que ele também não tinha, ele doava tudo que tinha. Diz que ele pensou, entrou lá para dentro,
pegou a receita e cortou em 30 pedacinhos e dobrou. E chegou para ela e falou: olha, vai embora, minha filha, você toma um por dia, você volta. Um mês depois ela volta e está curada. Isso que é generosidade. O que ele fez? O que ele fez para ela? Deu alguma coisa material? Não. Ele compartilhou a fé, a esperança e ela se curou. Uma coisa que todos nós podemos fazer. Olha essa imagem de uma pessoa, a imagem que eu coloquei aí, de uma pessoa doando o seu calçado para uma criança de rua. Que imagem linda essa que vocês têm. Do lado esquerdo, continuando, inveja. Eu coloquei essa imagem com venda nos olhos, porque inveja significa isso. A palavra inveja vem do latim invidia, invidere, quer dizer cegueira. Eu não olho para as coisas que Deus me deu, eu olho para as coisas que o outro tem. É o invejoso. No livro A Divina Comédia de Dante, os invejosos estão com os olhos costurados por arame, de tanto que olharam para a vida dele. Então estão lá com os olhos costurados, e inclusive citando trechos do Evangelho de Jesus. Olha que interessante. Para tirar um pouquinho aquele arame, eles ficam citando trechos do Evangelho de Jesus. É o único vício que todas as pessoas sentem vergonha. Se nós fizermos uma pesquisa lá, quem daqui é invejoso? Ninguém admite. Quem já foi alvo de inveja? Todo mundo levanta a mão. Porque é um vício que nós temos vergonha. E não existe esse negócio de inveja boa, inveja branca. A branca é pior ainda, porque já é um atentado à Constituição. Como se as coisas brancas fossem boas e as que não são, não fossem. Está errado? Então a gente fala nessa coisa da inveja branca. Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, ele define a inveja, porque, olha que interessante, o invejoso, ele não quer ter o que o outro tem, ele quer ser o que o outro é. Porque a sua autoestima é tão baixa que ele não admite gerenciar aquilo que o outro faz, então ele quer ser o outro. Só que São Tomás de Aquino vai além. Ele fala que inveja, isso é terrível. Inveja é você sentir tristeza da felicidade alheia. Isso é terrível. E a Joana de Ângeles, ela vai dizer o seguinte, no livro Vida Feliz, não citei aí, né? Citei o livro, não citei a fala da Joana, ela diz assim, é muito mais fácil você chorar com a infelicidade do que sorrir com a felicidade do teu ser. Conte uma tragédia, e todo mundo é solidário. Conte uma coisa boa de você, as pessoas vão dizer, estou bem, estou amando, estou ganhando um salário legal. Vocês já vão estar pensando em coisas estranhas. Esse cara não está batendo bem. Então nós nos solidarizamos com as tragédias, mas com as coisas boas é difícil. Não é verdade? Bom, colocamos essa coisa do olho. Estou me lembrando do conselho de Jesus, né, a respeito do olho, porque o olho ele representa a nossa percepção espiritual. Jesus falou o quê? Se o teu olho escandaliza, arranque-o. Então, olhar ruim em relação ao semelhante é inveja. Olha o que nós temos do lado direito, a caridade. E aí nós temos Madre Teresa de Calcutá alimentando uma pessoa doente. Olha o que ela está fazendo. É o amor desprendido de troca. Né? Então, é ter com o semelhante um olhar bom. Por exemplo, nós temos um olhar muito negativo em relação às coisas. Um exemplo é que antes de conhecer a doutrina espírita, qual era a visão que nós tínhamos da crucificação de Jesus? Pelo menos a que eu tinha. Era do filme do Mel Gibson. Aquela coisa horrorosa, Jesus está sofrendo, ele falando, Pai, por que me abandonaste? Ele está sentindo dor. Imagina, Jesus está cantando. Então a doutrina espírita vai nos ensinar que Jesus está cantando. Ele está cantando o quê? Um salmo. Um salmo que Davi, o Salmo 22, que Davi cantou 900 anos antes de Jesus. E ele canta em aramaico nos 3 primeiros evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas.
Ele cita em aramaico, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Os romanos que estavam ali perto não entenderam. Eli, Eli, lama sabachthani. Está chamando por Elias. Claro que Jesus não estava clamando por Elias. Ele estava agradecendo a Deus. Sabe por quê? Quando Davi canta o Salmo 22, ele está passando por um período de provação. Mas ele sabe, pode observar, o Salmo 23 já é um salmo de agradecimento. Jesus está ensinando isso. Nos momentos de provação, nós temos que ser resignados. E é o que muitas vezes nós não somos. É o que nós não somos. Então, olha a visão negativa que a gente tem. Jesus está sofrendo, ele está pedindo clemência a Deus. Não, ele está cantando, ele está feliz e ele está dando o exemplo para nós. Um outro exemplo muito legal nesse sentido é no livro Aprendendo com Jesus. Jesus está andando com os discípulos e, de repente, na beira de um lago, eles se deparam com um cachorro morto. E o cachorro já está no processo de deteriorização. Aí os discípulos falam, Jesus, olha, mas mau cheiro. E eles ficam falando sempre do mau cheiro, vendo a coisa negativa. E Jesus, que não perdia a oportunidade de ensinar, chega junto com eles perto do cachorro e diz, olha que dentes maravilhosos que ele tinha. Jesus viu os dentes, eles viram mau cheiro. É isso que a gente faz. Nós vemos as coisas negativas. E nós temos que ter um olhar bom para a vida. É isso que a caridade significa. A inveja, olhar ruim. A caridade, olhar bom. Conselho de Jesus para se livrar dos vícios. Vigiai e orai para não cair em tentação. Pois, de um lado, se o espírito está pronto, mas, por outro lado, a carne é fraca. O que Jesus falou vigiar? Vigiai porque ser tentado é uma possibilidade. Há coisas que contribuem para que nós possamos adquirir um vício. E como? Só que o vício, nós falamos lá no começo da nossa fala, está no mundo? Não, o vício está no espírito. É claro que o mundo contribui sim, a propaganda. Por exemplo, o carro torna o homem belo, mesmo que for uma briga de foice no escuro. Se está num carro bom, ele é lindo, maravilhoso, e torna ele bem sucedido. O perfume torna a mulher atraente, irresistível. As propagandas de bebida alcoólica sempre vêm acompanhadas de mulheres deslumbrantes com apelos à sensualidade. Então o mundo contribui? Sim. Mas o problema não está no mundo, está em cada um de nós. Está em cada um de nós. Joana de Ângeles diz que o homem bom ele é incorruptível. Ele pode estar no meio dos maiores vícios, ele não vai se deixar contaminar. De maneira alguma ele vai. O que Chico Xavier fazia? Ele visitava prostíbulos para dar assistência espiritual para as pessoas que o solicitavam. Agora, vai um indivíduo que não tem força moral para fazer isso, visitar um prostíbulo, ele vai ter problema. Ele vai ter problema. Ele tinha, então ele podia fazer isso. É o que Joana diz. O homem bom, ele é incorruptível. Ele pode estar no meio do lamaçal que ele não vai se corromper. Bom, por que a oração? Só para a gente encaminhar para o final. Porque a oração ela nos dá fortaleza moral e ela atrai a influência dos bons espíritos. Os nossos vícios estão onde? Arraigados no nosso espírito. A pessoa desencarna. Ela perdeu o vício? Não, está lá no perispírito dela. E aí eu mantenho um padrão vibratório baixo. O que eu faço? Eu atraio essas companhias. Então, o que a oração faz? Ajuda a nos fortalecer e atrair a companhia dos bons espíritos. E, para concluir, eu acho que não há melhor exemplo daquilo que falou Joana, trocar a virtude, ou melhor, trocar o vício por uma virtude, do que a oração de São Francisco. Então, eu coloquei aí a oração de São Francisco. Eu vou tentar, para concluir, tocar a oração e vocês cantarem junto. Tá?
fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia,